Então, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Cumprimento a Associação dos Trabalhadores das Minas de Urânio, a ATUMO, que se encontra no nosso grupo de trabalho, no grupo de trabalho das audiências e audição de peticionários da 10ª Comissão. Esta audiência sobre as condições de salubridade e segurança das habitações na zona da Urgeiriça vem no seguimento das audições que têm sido feitas neste âmbito. Na passada semana estiveram na primeira comissão. Nós estamos na Comissão de Trabalho, mas tendo em conta a razão da matéria, foi dado conhecimento à Comissão da Saúde e à Comissão do Ambiente, que naturalmente temos aqui algumas senhoras e senhores deputados que representam essas comissões. Esta reunião tem como intervenção inicial a entidade 10 minutos, depois temos por cada grupo parlamentar 5 minutos, que será dividido e será feita a gestão por cada uma das senhoras e senhores deputados, e depois vão ter 10 minutos para as respostas e para dizerem aquilo que entenderem em razão da matéria que os trouxe a este grupo de trabalho. Sem mais demoras, dou a palavra ao Sr. António Minhoto, que é o Presidente da Associação, que está acompanhado do Sr. Carlos Carmo, Secretário da Direção, e o Sr. Fernando Carina, também Secretário da Direção da Associação dos Ex-Trabalhadores das Minas de Urânio, e damos-lhe a palavra por 10 minutos. Tenha a bondade. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Portanto, no seguimento da reunião que tivemos com a Comissão Parlamentar dos Direitos Humanos, a ATUMO entendeu começar por aí, porque o que está em causa é os direitos humanos desta comunidade mineira. E é com muito tristeza e sentimento que nós estamos aqui e continuamos a lutar porque esta classe, como é de conhecimento da Assembleia da República, dos vários decretos-leis que aprovou, das resoluções parlamentares, de todas as decisões que tomou, continuamos, passado 25 anos, ou quase 26 anos que andamos aqui a lutar, continuamos com problemas que têm, de certa maneira, levado em que, em função da exposição que os mineiros e seus familiares tiveram com a exploração do minério em Portugal do urânio, continuamos, infelizmente, e não basta, não chega, que a Assembleia da República tenha tomado medidas para que, quer o Governo, quer a EDM, tomem as medidas necessárias. E isto é triste, chegamos aqui, porque ainda agora, em janeiro de 2025, a Assembleia da República tomou a resolução, aprovou uma resolução, a resolução 15 de 2025, em que lá estão espalhadas todas as situações e aprovadas pela Assembleia da República. O Governo tinha 6 meses para dar resposta a estas questões, não usou essa prerrogativa, não informou a Assembleia da República e muito menos informou os ex-mineiros, neste caso a ATUMO. E por isso nós estamos aqui, porque não conseguimos, e depois de uma morte trágica de um ex-mineiro que morreu há 15 dias, que era vítima de neoplasia, que foi por ser mineiro, que foi por viver em casa contaminada, em que foi esta situação protocolada com a EDM, entre a ATUMO e a EDM e a Secretaria de Estado de Energia com conhecimento, em que entregamos um relatório do Instituto de Oncologia de Coimbra, em que apelava que os tratamentos deste trabalhador não eram minimizados, não tinham consequências positivas, porque ele fazia os tratamentos oncológicos, mas vinha para uma casa viver outro no mesmo dia com valores de contaminação. Ou seja, estávamos ali, a vez de minimizar os efeitos inevitáveis da morte que iria ter este trabalhador, por ter um cancro no pulmão, mas que podia ainda estar cá, podíamos, e hoje a ciência na medicina tem essa virtude de ir evitando ou ainda minimizando a morte imediata. A EDM
e a Secretaria de Estado, em que nós reunimos com a Secretaria de Estado de Energia em agosto de 2025, entregámos um relatório de Oncologia de Coimbra, em que apelava que o trabalhador saísse de viver naquelas condições. Dizia na altura, isto foi enviado em 16 de 11 de 2023, a declaração médica: o Sr. Adelino Salvador Barros Carreiras é seguido no IPO por doença oncológica pulmonar avançada em tratamento sistémico imunopressor, quimioterapia, sendo imperioso assegurar a solubilidade das condições habitacionais e eliminar a exposição à radioatividade que prejudica o seu estado de saúde e sucesso do tratamento. Isto foi entregue à EDM e foi entregue à Secretaria de Estado. Apelamos ao bom senso. Inclusive a EDM, e eu depois deixo ficar aqui todo um dossiê aqui à Sra. Presidente para fazer circular para os senhores deputados que estão aqui, os grupos parlamentares. A EDM protocolou com a ATMU, numa reunião, de que sim, senhora, este caso tinha que sair da casa, era colocado um contentor com as condições habitacionais para que ele não tivesse estes efeitos. Isto 2023. Passou-se 23, passou-se 24 e não saiu de casa este trabalhador que tinha uma casa com valores de contaminação, que é no processo de descontaminação habitacional das habitações de Ourigeriça, em que foi protocolado em 2008 por o então Governo, por vários ministérios respectivos, que cerca de 160 casas na Ourigeriça tinham valores de contaminação e tinham uma fase de contaminação. Este processo iniciou-se em 2008. Estamos em 2026. A ATMU alertou para que isto não podia ser um processo normal, não podia ser uma descontaminação como foi, por exemplo, as minas, as barragens, a zona industrial. Estávamos a falar em habitações que influenciavam negativamente na saúde das pessoas. Estamos a falar em que tínhamos dados de que bastava uma hora para alterar toda a questão de saúde da pessoa. Estas pessoas viveram do século passado. Como sabem, o bairro mineiro de Ourigeriça foi construído pelos ingleses, na altura, para dar melhor trabalho, para poder angariar mais mão de obra. Foi construída com os materiais vindo da mina. Na altura explorava-se o rádio, não o urânio. Portanto, o urânio não era uma matéria, era um material desconhecido à época e, portanto, foi com esses materiais que vieram da mina que foram feitas as habitações. Sabia-se disto. Estamos há 16 anos, ou seja, há 18 anos, com este problema e que as situações habitacionais ainda hoje não são a 160, mas ainda hoje temos situações em evidência deste caso. E alertámos isto, o Governo e a EDM, que isto tinha que ser célere, que não bastava estarmos aqui a fazer pequenos trabalhos. A Assembleia da República, em 2018, na minha opinião, a maior ação que fez a Comissão de Ambiente, deslocou-se numa sessão em que estiveram 25 parlamentares na Ourigeriça, em que debatemos com todas as entidades, EDM, Governo, cientistas, autarquias, cidadãos, debatemos um processo amplo, com os cientistas a apelar de que já em 2018 diziam não pode mais isso acontecer. Foi aprovada a resolução 192 de 2018 que diz que tem que ser célere esta questão. E, portanto, não é um assunto se menos. A Assembleia da República, a Casa da Democracia e dos Direitos, não pode ignorar isto. Isto choca-nos. E por isso somos obrigados a ver aqui que esta Comissão e os grupos parlamentares não podem continuar a fazer só resoluções. Tem que haver leis para se fazer cumprimento. Porque o Governo não cumpriu a Lei 15 de 2025, em que é cúmplice sobre esta morte. Ela era inevitável, a doença. Ele morria com cancro, mas podia ainda cá estar mais uns anos. Nesta casa morreu o pai deste nosso camarada com cancro. Morreu a mãe com cancro. Morreu o irmão com cancro. E neste momento habita lá uma criança com 5 anos e os filhos deste meu camarada. E, portanto, estamos aqui perante este problema. O Estado, e queremos a dignidade, queremos este problema célere, resolvido,
e não pode pactuar mais. Há investimentos errados que a Assembleia da República devia também ver. Porque em 2023 foi protolado, porque não havia dinheiro, vejam lá, para resolver este problema. E a EDM enganava-nos nas reuniões, aprotolando com processos e mais processos. Porquê? Porque se tinha esgotado, em termos financeiros, a EDM não tinha dinheiro. Teve que ser o Fundo Ambiental, em 2024, aprovar 1,5 milhão de euros para acabar com a situação. Mesmo assim, aprovado em fim de 2024, 1,5 milhão para acabar com as questões ambientais e recuperação das casas. Até hoje não foi concluído toda esta situação. E mais grave é que mesmo aqueles que foram recuperadas as habitações, que esperamos que estejam bem, não têm, esses moradores, o tal documento que me está protocolado a dizer que as casas estão conforme as normas europeias, que só não podem ter mais que 300 choques de radiação. Mesmo esses moradores não têm esse direito que está também protocolado. E é nessa base que nós entendemos que não podemos protelar mais. Sob pena de vale tudo. Sob pena de vale tudo. E é isto que os seus parlamentares querem. Porque a EDM é uma empresa pública. A Urgeiriça e a ENU e a GNN e a GEN eram empresas públicas. Nós trabalhamos para o Estado e demos tudo por este país. Ainda hoje, na Urgeiriça, estão armazenados 190 toneladas de urânio, que são cerca de 15 milhões de euros, que chega para isto e para muito mais. Com o nosso esforço, que fomos vítimas e todos nós aqui sofremos. O meu camarada que está ali tem sido sistematicamente vítima de processos de saúde, tendo em conta os problemas oncológicos que tem. Aqui o meu camarada, o pai dele morreu, ele também é vítima. Eu não sei, mas sei que as minhas filhas têm, infelizmente. Somos uma comunidade contaminada, mas já sofremos e aguentamos. Agora não podemos, é que isto é conhecido, isto está e não se resolve. E por isso entendemos que os problemas, quer a recuperação das habitações, tem que ter um final de que era 2017, 2018, 2021, e por isso a ATMU foi obrigada em 2021 a meter um processo de crime contra o Estado e contra a EDM em tribunal. Em 2022 é eleito um novo Conselho de Administração nomeado pelo Governo. Entendeu a ATMU, nesta questão de que nós somos pelo diálogo, estender o chamado ramo de Oliveira e disse, já no novo Conselho de Administração, nós estamos disponíveis a retirar a queixa-crime contra o Estado e a EDM, desde que se ponha aqui um calendário rápido e simples que se vai acabar com a recuperação ambiental das habitações. Assinámos um protocolo, retirámos a queixa. Fizemos o nosso papel de diálogo. Retirámos a queixa para o bom senso, para que o que está em causa é as pessoas, não é estarmos aqui a lutar por lutar. A EDM assinou esse protocolo em 2022, retirámos a queixa e estamos em 2026 e todos os protocolos que eu vou aqui deixar assinados continuam a ser cumpridos. A questão que concluísse com a tolerância, já vai quase em 12 minutos, está bem, por favor. Só para concluir. A questão da retirada do urânio da Urgeiriça. Aos anos que andamos a dizer que aquilo não pode lá ficar, aquele material lá em estoque. Não faz sentido estar ali. Não é uma mais-valia para os moradores. Aquilo é um argumento de mais ficamos ainda mais constrangidos de ver ali a dizer radioatividade. Aquilo é um local de habitação, já não é nenhuma empresa. Tem que sair dali. Aos tempos que anda a dizer a EDM, que a IAPA tem que aprovar, aos anos que anda a dizer isto, para tirar ali. A questão do museu, que é a dignidade importante para os trabalhadores e para o futuro e para a ciência. Foi protocolado e está aqui. Diz o Sr. Secretário de Estado, na altura, diz assim, eu vou-vos ler muito rapidamente. A EDM irá submeter até final de abril de 2024 uma candidatura para a realização de estudo de projetos necessários para a criação do centro interpretativo onde está integrado o projeto mineiro. 2024, dizia a Sr. Secretário de Estado que tinha que fazer candidatura, não fez a EDM. Museu, do lado.
um memorial às vítimas. Eu peço desculpa interromper, mas nós depois tem a parte final que poderá também, porque se calhar algumas das questões das senhoras e senhores deputados vão encontrar aquilo que quer dizer e já estamos com quase 13 minutos e temos um período para esta audição. E se nós fizermos a boa gestão, conseguimos cumprir, e hoje é um dia que nesta casa há muitos trabalhos ao mesmo tempo, mesmo só para concluir, e entretanto faz-nos chegar a documentação que durante esta audição também faremos chegar às senhoras e senhores deputados. Sim, para concluir. O memorial às vítimas acordou a EDM, vejam logo isto, acordou, protocolámos, assinámos. Sim, senhor, memorial às vítimas. Desde que a EDM não pague nem tostão. Está bem, nós pagamos. Quando estávamos para avançar com o memorial, disse a EDM, alta aí, não pode. Nós pagamos tudo, mas não pode ser memorial às vítimas. Memorial de homenagem aos mineiros. Vejam isto, o que se passa com esta cena. Nós não aceitamos isso. Eu não quero roubar mais tempo. Obrigado. Muito obrigada. É que na primeira comissão não há tempos, mas nestas comissões, nos grupos de trabalho, há tempos. É só para não atrasarmos muito o decurso dos nossos trabalhos. Sem mais delongas, passamos aos grupos parlamentares representados neste grupo de trabalho e dou a palavra ao PSD, ao seu deputado Bruno Faria, por 5 minutos. Senhora Presidente, muito obrigado. Senhores representantes da Associação dos Ex-Trabalhadores das Minas do Urânio, Senhor Presidente António Minhoto, Senhor Carlos Cavo, Senhor Fernando Cabia. Antes de mais, muito obrigado pelo serviço prestado, pelo trabalho que fazem, por este lugar à representação de pessoas do distrito que eu represento, e sim, nós reconhecemos a calamidade que é o resultante destes anos da exploração das minas e que tem estes efeitos nefastos nas populações. Quero cumprimentar então a associação e dar-vos também aqui uma palavra de pesar pelo falecimento de um companheiro vosso, o Sr. Adelino Carreiras. A sua morte, bem como a de outros ex-mineiros, famílias vítimas de doenças oncológicas, marca profundamente o que é a vossa comunidade, a comunidade algebiça, e lembramos que estamos a falar de pessoas concretas, histórias de vidas e sofrimento real e que merecem todo o respeito e toda a atenção desta casa. O grupo parlamentar reconhece esta realidade, esta marca profunda, humana, social e sanitária e que a vida mineira deixou no nosso território, acompanhando o que tem sido assegurado ao longo dos anos, designadamente através do trabalho desenvolvido pelos nossos colegas, muito concretamente pelo deputado Pedro Alves, e percebemos que as soluções não têm sido fáceis, não têm sido rápidas para o sofrimento que vocês sofrem. E percebemos que também é uma história muito complexa, porque apesar de estas minas em certa altura na história terem tido um contributo estratégico para o país, deixaram estes riscos elevados à saúde, os sacrifícios pessoais e estas consequências graves em todos vocês. E esta realidade não pode ser, não deve ser esquecida, nem pode, pelo menos, ser relativizada. É também igualmente importante reconhecer que ao longo dos últimos anos o Estado português, através da EDM, desenvolveu um processo de análise técnico, de caracterização e intervenção em habitações que têm sido identificadas e analisadas ao longo dos anos, assentem estudos realizados pela Universidade de Coimbra. Das informações que nós temos, estes estudos permitem caracterizar quase a totalidade destas habitações, cerca de 134, e que muitas delas, sim, foram identificadas como presença de radão e resíduos radioativos e que conduziram, de certa maneira, à realização de intervenções de descontaminação e à implementação de medidas de ventilação em algumas destas. Também percebo que algumas não tenham sido intervencionadas porque os proprietários também não deixaram, ou por alguma questão pessoal, mas que temos que reconhecer que o atraso destas obras, destas intervenções, tem sim consequências para a saúde dos moradores, para os ex-mineiros, dos ex-trabalhadores e das famílias que, de certa maneira, viviam com este panorama. Também percebemos que este processo enfrentou algumas dificuldades, alguns constrangimentos. O Sr. Presidente próprio referiu
pelo esgotamento de algumas verbas, outros por algumas questões burocráticas, a recusa de análise de outras habitações, mas do que nós temos aqui é que o Governo e o Estado estão a tentar fazer esta monitorização e as intervenções necessárias para que, dentro dos limites legais, estas habitações possam estar com condições de habitabilidade. Num espírito construtivo e responsável, importa também afirmar a clareza destes dados técnicos e que os números não substituem a experiência que vocês passaram. Em processos desta natureza, o tempo administrativo nem sempre coincide com isto que é o tempo da vida real, da doença, da ansiedade e quem, sobretudo, vive com esta realidade durante décadas e ainda hoje. É por isso que eu lhe queria deixar apenas 3 questões que eu percebo que não estejam resolvidas, mas que situações ainda concretas a ATMU consegue identificar para que nós, nesta casa, consigamos interceder junto da tutela, que dimensões, além da intervenção técnica nas habitações, entendem que devem ser reforçadas, nomeadamente no acompanhamento na saúde, no apoio social às pessoas mais vulneráveis e, por último, que contributos ou propostas concretas consideram essenciais para que este processo possa estar, não digo encerrado, mas melhor acompanhado, com confiança, transparência, respeito e dignidade pelas pessoas que vivem e trabalhavam na UGEBISA. Para deixar claro que, por parte do Grupo Parlamentar do PSD, existe a total disponibilidade para continuar a acompanhar esta situação ao longo desta legislatura e das próximas, incluindo no terreno, com sentido de responsabilidade, garantindo que o trabalho desenvolvido se traduz em soluções efetivas, humanas e duradouras. Percebemos que a UGEBISA não pode ser apenas um caso técnico e administrativo, mas sim uma questão de justiça, de memória e de respeito por quem deu muito a este país. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos ao Grupo Parlamentar do Chega e será o Sr. Deputado Paulo Seco a intervir também por 5 minutos. Sr. Presidente, Sr. Representantes da Associação de 10 Trabalhadores da Mina de Urânio, Sr. António Minhoto, Sr. Carlos Carmo, Sr. Fernando Caria, desde já agradeço a vossa presença e espero que, quando terminarmos a nossa audiência, levem alguns contributos nossos e que nos façam também chegar a nós algum dos vossos contributos para que nós, a nível legislativo, possamos intervir de forma coerente e, acima de tudo, respeitosa, que é aquilo que nos traz cá. Senhoras e senhores deputados, o Chega está hoje nesta audiência movido por um princípio que não admite cedências, ou seja, a dignidade humana não é negociável. E quando falamos de ex-trabalhadores das minas de urânio e das suas famílias, estamos a falar de homens e mulheres que deram tudo de si ao trabalho. Expuseram-se a riscos conhecidos pelo Estado e hoje, décadas depois, continuam a pagar com a saúde e com a vida o preço dessa exploração. O que nos trouxeram aqui hoje é grave e inaceitável. Desde 2007, o Governo decidiu avançar com a recuperação ambiental das habitações da Urgeiriça, reconhecendo que muitas foram construídas com materiais contaminados, como já aqui referiram, provenientes das próprias minas. Confirmaram-se valores elevados de radão e radioatividade. O próprio IPO de Coimbra chegou a declarar, num caso concreto, que viver nessas condições prejudicava a evolução de tratamentos oncológicos, como já aqui foi frisado. Realçamos que existem relatos de mortes, e hoje falaram exatamente de um caso que ocorreu há 15 dias, motivo de cancro, e doentes oncológicos que pioram por causa da exposição contínua de famílias que há muitos anos vivem em condições completamente indignas. Passaram-se 18 anos. A própria Comissão Parlamentar do Ambiente, que visitou o local em 2017 e aprovou uma resolução para acelerar a descontaminação. A ATMU fez acordos com a empresa EDM, prevendo conclusões em 2017, 2021, 2023. Assinou o protocolo, retirou até uma queixa-crime contra o Estado e a própria EDM, como gesto de abertura e diálogo. E qual é que foi o resultado? Nenhum. Foram completamente enganados. E estamos em 2026, o problema persiste. Obras paradas ou lentíssimas, protocolos não cumpridos, famílias ainda expostas e um contentor supostamente prometido que nunca chegou a destino. E qual foi o resultado? O próprio trabalhador faleceu. Isto não é falha técnica,
Isto é negligência sistemática, é o empurrar responsabilidades entre entidades, é o adiar do que devia ser prioridade de índole nacional. O Estado foi cúmplice da exposição no trabalho e continua cúmplice na exposição nas casas. Ex-trabalhadores que arriscaram a vida nas minas não podem ser abandonados na velhice, nas doenças e nas casas insalubres. O Chega não aceita que a burocracia e os adiamentos sejam a resposta de quem já deu tudo. Nós estamos aqui para exigir a verdade, sobretudo, e a ação. Verdade sobre relatórios, as medições e os próprios bloqueios. A ação imediata nos casos críticos, como vistorias urgentes, realojamento temporário, onde houver risco real, obras de reabilitação com prazos fixos. Tem de haver, realmente, uma solução estrutural. Um plano integrado que articule saúde pública, ambiente e habitação, com monitorização contínua, transparência total e responsabilização clara de quem falhou. O Chega coloca-se aqui inequivocamente ao lado dos trabalhadores, das famílias e da segurança pública. Não permitiremos que este seja mais um dossiê que fica a aguardar, muitas vezes esquecido, sabe-se lá onde e em que gaveta. Falamos de gente concreta, casas concretas, visas, sobretudo, concretas perdidas. E o Parlamento tem o dever de forçar o Estado a assumir a sua responsabilidade histórica. Para terminar, e porque queremos respostas concretas e não mais promessas, deixo 3 perguntas pragmáticas, dirigidas, acima de tudo, à Comissão de Trabalhadores, mas que deveriam ser dirigidas aos governos que, ao longo destas 2 décadas, tiveram nas mãos a possibilidade de resolver este drama. Na vossa opinião, por que razão, decorridos 18 anos desde a decisão governamental de 2007 de recuperar ambientalmente as habitações da Urgeriça, é que o processo continua incompleto, com obras paradas ou avançando a ritmo inaceitável, apesar de resoluções parlamentares e protocolos assinados? Quais, na vossa opinião, foram razões concretas, financeiras, administrativas ou políticas, que levaram ao incumprimento sucessivo dos prazos acordados com a ATMU e porque não foi acionada qualquer sanção ou mecanismo de aceleração quando ficou evidente o atraso? E, considerando que o Estado português foi responsável pela exploração mineira sem garantir segurança no trabalho e depois permitiu a construção de casas com materiais contaminados, na vossa opinião, que medidas concretas de reparação histórica, incluindo indemnizações e acompanhamento médico vitalício, foram ou deverão ser adotados para as vítimas e famílias afetadas? Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos ao Partido Socialista e dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Cabrita por 5 minutos. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu começo por cumprimentar a Associação dos Ex-Trabalhadores das Minas da Urgeriça. É um gosto ver-vos, embora não nas circunstâncias que todos desejaríamos, mas em vós gostaria de saudar em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, não apenas todos os associados, mas todos os trabalhadores e toda a comunidade mineira da Urgeriça. Quero dizer-vos que temos connosco, em nome do PS, além de mim próprio, a deputada Susana Correia, que é coordenadora dos deputados do PS na Comissão de Saúde, também a deputada Elsa Paes, eleita pelo Círculo de Viseu nas últimas eleições legislativas, e temos, como sabem, desde há muito acompanhado esta questão em diferentes frentes, tanto no âmbito parlamentar como no âmbito governativo, e tendo consciência de que não foram dados todos os passos que são necessários para, de um modo cabal, poder corresponder não só às expectativas, mas às necessidades da comunidade, daqueles que sobrevivem e das pessoas que viveram ainda também diretamente durante muitos anos a elaboração nas minas. Temos acompanhado ao longo dos anos e foi possível, apesar de tudo, dar passos com significado, mas que têm que continuar. E esse foi também sempre em grande articulação com a Associação, e muito agradecemos o facto de não desistirem e o facto de terem também, em diferentes momentos, repetidamente, de alguma forma, fornecido aos deputados e deputadas e aos diferentes governos elementos que permitem indicar de maneira muito clara aquilo que é necessário continuar a fazer e as informações sobre as diferentes frentes de atuação que é possível desenvolver, que avançamos há um ano com um projeto de resolução que contou com um apoio alargado nesta Assembleia da República. Infelizmente não pôde contar com o voto favorável de todos os grupos parlamentares, mas ainda assim um apoio muito maioritário e um projeto de resolução que claramente identificava os caminhos que era necessário aprofundar. Quero dizer-vos que um dos pontos, os senhores conhecem naturalmente a resolução,
sabem, conhecem bem esse texto, mas um dos pontos para nós era tão fundamental como os pontos substantivos, era o ponto do processo. E um dos pontos do projeto de resolução, que é evidente que não é vinculativo, é um documento que não vincula um governo, mas que tem um significado político. Ao ser aprovado pela Assembleia da República com um grande apoio parlamentar, naturalmente é uma indicação de qual é a posição que esta Assembleia tem sobre várias matérias e, portanto, um dos pontos fundamentais para nós era o ponto de ser feito um balanço por parte do Governo e de serem fornecidos elementos sobre os avanços que estavam ou não a ser conseguidos nos pontos substantivos da resolução. E devo dizer que, para a nossa insatisfação e para a nossa desilusão, esse relatório não foi prestado. Nós insistimos na Comissão de Trabalho para que esse relatório nos fosse enviado. Recebemos, entretanto, uma resposta de um dos ministérios envolvidos, o Ministério das Infraestruturas e Habitação, e, portanto, honra seja feita ao Ministério que nos respondeu, embora, de facto, não tenha muito para acrescentar em termos de progressos, como, aliás, acabaram de indiciar. Mas a mensagem que gostaria de vos transmitir é que nós não desistiremos e, portanto, vamos a partir de agora encetar pelo menos esforços para insistir para que as diferentes áreas governativas que têm aqui responsabilidade e que têm uma obrigação moral e, em vários casos, compromissos concretos que foram assumidos e que não foram registados. Mas a resolução era muito clara. Atualizar o estudo sobre as condições de habitação e dos espaços envolventes com novas medições de radiação, um programa local de habitação que permita resolver em definitivo, a questão da descontaminação e das condições habitacionais dignas que as pessoas e os seus familiares merecem. E, como digo, a resposta que recebemos do Ministério das Infraestruturas vem, no fundo, dizer uma coisa que nós já dizíamos na resolução, não era necessário estudar mais nada, é que esse programa tem que ser desenvolvido em estreita articulação com o município, que também tem aqui, e nesta matéria em particular, uma responsabilidade. Uma terceira dimensão, uma dimensão de apoio financeiro à memória dos mineiros e da comunidade mineira, e percebo pela vossa intervenção que não houve desenvolvimentos em relação à última informação de que essa dimensão do memorial e até do núcleo museológico continuam bloqueadas, não houve mais avanços. A resolução apontava também para a necessidade de fazer novos estudos epidemiológicos que claramente estabelecessem uma ligação direta entre as condições, em particular de habitação, e as doenças, a prevalência de doenças identificadas e, finalmente, a questão da proteção social, o alargamento da proteção social, perceberem que condições é que ela pode ser feita também para os familiares. Nós continuamos a subscrever inteiramente este conteúdo desta resolução. Entendemos que justiça, memória e respeito, como foi aqui invocado pelo grupo parlamentar do PSD, não podem ser apenas palavras. E, portanto, lamentamos que à data não tivesse sido possível a esse grupo parlamentar associar-se a um voto favorável a este projeto de resolução, que era um projeto, naturalmente, de recomendação ao Governo e que, não sendo impositivo, traduz um sentido político, e foi nesse sentido que foi apresentado. Pela nossa parte, contarão connosco para continuar a acompanhar estas matérias, para colocar questões ao Governo e para dar os passos que forem necessários para concretizar estes compromissos. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para concluir a ronda das senhoras e senhores deputados, passo a palavra agora à Sra. Deputada do LIVRE, Isabel Mendes Lopes, também por 5 minutos. Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria desejar uma boa tarde a todas e a todos e dar uma especial boas-vindas aos representantes da Associação dos Trabalhadores das Minas de Urânio. Queria começar por lamentar a morte precoce do vosso camarada e lamentar que tenha sido nestas circunstâncias. E, na verdade, lamentar todo este processo que nos trazem e que é inadmissível. E percebo que é uma luta já de muitos anos e é duro ter de lutar por uma coisa que não deveria precisar de luta. A compensação pelo trabalho feito e a correção do que foi mal feito e das consequências que isso teve, não só nos trabalhadores, mas também nas famílias. E por isso... Desde já lamentar toda esta situação e de facto agora é importante perceber como é que podemos acelerar e responsabilizar também o Estado para que seja corrigido o mais rápido possível e que não, a contaminação no fundo não continue. E a verdade é que depois de décadas de relatórios e protocolos e promessas,
em 2026 ainda haver famílias a viver nestas condições é algo que nos deve chocar a todos. De facto, uma resolução da Assembleia da República é uma recomendação ao Governo, portanto não tem força de lei, mas é uma tomada de posição política importante e que o Governo deve ter em consideração. Portanto, e isso foi importante ter sido tomado no ano passado, mas de facto precisamos de medidas mais concretas. E do que nos trouxeram e também agora do que nos disseram, e de facto os compromissos assumidos pela EDM não têm sido cumpridos. E essa é uma das questões que está aqui em cima da mesa. E, portanto, eu tenho algumas perguntas, mas são poucas, porque acho que, na verdade, foram muito claros em toda a exposição que fizeram e em todos os relatos também anteriores que já tínhamos. Houve várias perguntas que já foram feitas também aqui à volta da mesa, mas eu gostava de perceber, então, dada esta, no fundo, a falha de compromisso por parte da EDM, que contactos é que têm tido com o Governo, em especial com o Ministério do Ambiente e Energia, e se têm tido esses contactos regulares e o que é que tem sido dito ou que compromissos é que têm sido assumidos por parte do Ministério. Por outro lado, em relação às casas que estão identificadas com níveis de radiação acima dos níveis de segurança, quantas dessas casas são habitadas e quantas pessoas... Se tem esse levantamento, quantas pessoas lá vivem? Disse-nos que uma criança de 5 anos vive numa dessas casas e, portanto, temos aqui um problema grande. Depois, também gostava de perceber... se continua a haver... a recolha de dados para o estudo epidemiológico ou se não continuou e se alguma vez foram contactados por entidades públicas para participar num novo estudo ou em programas de acompanhamento em saúde. Sabemos que a lei de 2016 foi relevante, mas de facto temos os familiares dos trabalhadores que também sofrem com contaminação e, portanto, consideram continuar importante alargar a lei de 2016 para garantir também a compensação aos familiares dos trabalhadores e que foram expostos à radioatividade mesmo não sendo mineiros. E a minha última pergunta, voltando à questão da EDM, porque havendo uma perda de confiança na relação com a EDM, qual é que é a solução que vem para voltar a ter confiança, que alternativa defendem para uma coordenação de recuperação ambiental e habitacional para que a situação seja resolvida com a confiança e com a colaboração que este tipo de situações necessitam. Muito obrigada e obrigada por terem vindo. Muito obrigada, Senhora Deputada. Para concluirmos esta audição, a entidade tem 10 minutos para responder à ronda das senhoras e senhores deputados e concluir alguma ideia que entendam oportuna. Faça favor, Sr. António Minhoto. Só para dar aqui mais um contributo aos senhores deputados, vou ler um e-mail da Secretaria de Estado da Energia na altura, isto em 2015, que diz entre todos, diz assim: lembre-se que todos os proprietários tiveram a oportunidade de aderir ao protocolo em 2008 e que a EDM dimensionou e orçamentou as obras em função do número de edifícios abrangidos. No entanto, a descontaminação de apenas parte do parque habitacional é um risco para os proprietários e para a comunidade, pelo que seria conveniente chegar a um entendimento que permita a descontaminação das habitações não abrangidas por este protocolo. 2015, dizia o Governo através da Secretaria de Estado, que mesmo assim que as pessoas não aderissem, que era um risco tudo aquilo. Portanto, Sr. Deputado, temos todos o conhecimento. A ciência, o Governo, o Parlamento, tinha toda a consciência. Porquê é que isto está? Eu vou responder, dentro de possibilidade, às perguntas e às questões que pôs o Sr. Deputado do PSD, que nós, obviamente como conterrâneo de Viseu, que nós temos muito respeito pelo Almeida Henriques, como deputado e Presidente da Câmara de Viseu, esteve neste processo, lutou connosco e disse-nos, na determinada altura, homens de palavra,
Sr. Otemu, nós vamos até aqui. Daqui para a frente, nós não colaboramos. Sabíamos onde é que íamos. Ou seja, contribuíram com tudo, até às indenizações. Dizia Almeida Henriques, isto é um problema de tribunal jurídico, portanto nós não acompanhamos. Estava errado, mas não interessa. Cumpriu as questões de saúde, da questão da reforma antecipada, da questão do estudo epidemiológico. Cumpriu. E o PSD tem essa missão. Errou no problema das indenizações, porque Fábio veio-se cumprir de todos os seminários que nós fizemos, conferência, os cientistas, não fomos nós, todos os cientistas, a comunidade internacional veio dizer que era a evidência da morte por exposição à radiação. E isso, portanto, a lei de 2016, que me deixou deputada do livro, veio fazer justiça, mas foi preciso nós continuarmos até 2016. Portanto, esta questão do agradecimento, nós também reconhecemos esse agradecimento. Mas é preciso, de facto, isto não é um problema menos. É um problema de como é que estamos na vida e na sociedade, os deputados e nós todos. Ou a Atemu desiste, porque foi muitas vezes apelada a desistir e até caluniada e ameaçada. Ou isto é um problema sério e que não pode mais acontecer no mundo e em Portugal. E por isso é que nós queremos um memorial. Para não mais acontecer. Para que a história reclame e tenha ciência. E por isso o memorial não pode ser um agradecimento. Tem que ser um memorial que explique como está, como foi feito recentemente o memorial às vítimas do fogo de Pedrógão. Para não mais morrer gente em fogos como foi aquele triste. Também nós não queremos que mais mineiros e façam o nosso contributo. Hoje, de facto, as minas têm alguma evolução positiva. Nós tivemos o nosso congresso, o terceiro congresso, antes disso foi antecedido de várias reuniões por várias minas em Portugal, o nosso congresso, e vimos alguma evolução, e nós demos este contributo. E por isso, nós queremos que isto, a Assembleia da República, tenha essa missão. Foi importante o debate feito em 2018 pela Comissão Parlamentar de Ambiente. Acho que estamos na altura, inclusive, desta Comissão de Trabalho, de fazer, se calhar, uma ida à Orgeiriça e fazer um trabalho muito concreto sobre esta questão. Acho que ganhávamos todos um novo seminário na Orgeiriça com os parlamentares. A questão da situação das casas. Obviamente, Sr. Deputado, obviamente há evolução. Não nos estamos aqui a dizer que não houve. Não nos estamos a dizer que as 140 casas estão todas contaminadas. Mas ainda não é uma realidade habitacional, de dignidade e de que as pessoas se sentem que estão ali a viver bem. Não têm, inclusive, os moradores em que a casa já foi feita a descontaminação, não têm o documento comprovativo de que a sua casa está de conforme as normas em que a Comissão Europeia assim o exige. Aliás, o Estado português foi penalizado em 2021, no dia em que nós metemos a queixa em tribunal, por não cumprir as normas de radiação em Portugal. E por isso aqueles moradores sofreram sempre isso, estão a sofrer. Nós somos exemplos, inclusive, para o combate à radiação em Portugal, com toda esta questão, através da Universidade de Coimbra. A questão dos processos serem complexos. É complexo. E por isso é que nós demos, inclusive em 2021, 2022, demos o chamado ramo de Oliveira, porque sabemos também os problemas. Não quisemos ir para tribunal. E estamos nisto, a Atemu estava nisto, depois, Sr. Deputados. A Atemu está aqui nisto porque foi obrigada a meter-se num processo. É que antes disso, Sr. Deputados, era uma comissão de moradores que em 2008 assinou um protocolo com o Estado, com os vários ministérios. Foi uma comissão de moradores. Foi obrigada a desistir, porque não conseguiu com que se fizesse a descontaminação célere. E vieram ter com a Atemu dizer, ajudem-nos, não nos deixem ficar abandonados do morador. Porque a Comissão de Moradores demitiu-se face ao incumprimento do Estado e da EDM que não cumpria. Os atrasos, obviamente, são atrasos. Mas aqui não estamos a falar de um ano, de 2, de 3, de 4. Estamos a falar de 18 anos. E depois não estamos a falar de um processo que não é de conhecimento. Já estava mais que conhecido. Em 86 a Araton visitou a Orgeiriça, neste caso a empresa salurana, e disse, cuidado, tem que fazer isto. Alertou para o facto. Já nós todos sabíamos qual era a situação.
Portanto, o Estado não pode, a Assembleia da República, passar ao lado disto, Srs. Deputados. Senão a dignidade e a humanidade não existem, somos todos uns não sei quê, Srs. Deputados. Não pode, eu apelo à vossa questão. Aqui não está uma questão política ou partidária. Está uma questão política, mas não é partidária. É uma questão de justiça, é uma questão de humanismo. Se nos dão o direito de termos o documento que não trouxe hoje, que nos dão a atribuição dos direitos, atribuem-nos o Prémio de Direitos Humanos em 2021, numa sessão com grande dignidade, em que nós dissemos se o prémio é para nós defendermos, tudo bem, se é para calar-nos, então tomem lá o prémio. E querem, Srs. Deputados, que nós vamos devolver o prémio à Assembleia da República? Porque estamos a ver as mortes e nós somos incapazes de resolver? Vamos entregar-vos aqui o prémio? É isto que querem, Srs. Deputados? Pôr em causa o vosso trabalho, a Assembleia da República, a vossa dignidade, que vocês, e muito bem, têm feito em várias resoluções, em leis e em compromissos? Não, pensou que não. Aqui está uma questão de justiça e de como é que queremos hoje o mundo e viver de casas que foram pagas, que foram compradas. Indevidamente, o Estado não devia vender porque não estavam em condições habitacionais. Tem essa responsabilidade. E por isso, quando o Estado queria, inclusive, que os moradores pagassem 5% da descontaminação das habitações, a ATMU já estava responsável. Mas o quê? Ainda pagar 5% da sua contaminação que não são culpados? Ainda pagarem de um bem que adquiriram, que não podiam e que o Estado foi cúmplice? Retiraram 5%. Questões concretas, as dimensões. Sr. Deputado, as questões concretas são estas. O que mais nós temos aqui a dizer e vamos deixar o dossiê que o senhor conhece e que vamos deixar para conhecerem. O Sr. Deputado chega, obviamente, a dignidade humana não pode ser posta em causa. Este é o princípio que estamos aqui, a dignidade humana. Nós sabemos de que já nem ninguém nos vai retirar daqui a exposição, a radiação que apanhamos no trabalho. Está cá, vamos ser, infelizmente, vítimas disso. Mas queremos que haja dignidade, de facto, queremos que haja dignidade. Que haja respeito por isto. A vida, obviamente, o valor do dinheiro não tem valor, porque eu quero que as minhas filhas não fossem contaminadas. Eu queria que a minha esposa, quando vivia lá, não sofresse, que sofresse só eu. Eu não queria que os familiares das minas na zona de Mangualde, que fossem vítimas de contaminação, para além dos materiais que levavam a roupa para casa para se lavar, que hoje não é bem assim, nas máquinas naquela altura, era nos tanques, era a secar, era a bombar, era mandar para a frente e comiam e eram contaminados com isso. Como não quero que aquelas pessoas, para terem direito à lenha, e como sabe o Sr. Deputado, a jovem me sabe, nossa região, as pessoas viviam em habitação com lareiras. E a lenha que vinha das minas, Sr. Deputado, era dado aos mineiros, aos seus familiares, para aquecimento. E como sabe, o aquecimento levava a pôr lá comer, como pôr lá a respectiva morcela que nós tínhamos, ou o chouriço, ou o bacalhau, em lenha, em brasas com contaminação. Essas famílias foram contaminadas lentamente. Portanto, este sofrimento todo, nós já sabemos que está. Agora é preciso ter dignidade do Estado. E, portanto, esta questão de como é que vamos... a falta de técnica. Mas qual técnicas? É falta de respeito. Então vai a EDM, depois de não nos enganar, Sr. Deputado, durante 19, 20, 21, que era a questão orçamental que não tinha, andava para lá a argumentar questões técnicas e a questão era financeira. Só em 2024 que tiveram, depois de nós os obrigarmos, tiveram a hombridade de dizer que não tinham dinheiro e foi quando a Secretaria de Estado aplicou 1.500.000 através do Fundo Ambiental. Andaram 8 anos ali a adiar. E, portanto, esta questão não é uma questão, é uma questão, obviamente, do Estado tinha que cumprir, porque aquilo é uma obrigação do Estado. A questão do Estado está mais estudado. Agora, chegar lá os empreiteiros, porem os tubos para as habitações que tiveram processos de contaminação por via de retirar os materiais, e se não conseguisse, por muitas casas não conseguiram, é o processo de ventilação. Então o que é preciso processo de ventilação? É preciso pôr os tubagens, é preciso pôr lá o ventilador e é preciso lá pôr os painéis solares.
Então vai um, põe o painel solar, vai outro, põe o tubo, mas depois falta o tubo para não sei quanto, e ainda está lá casas, uma com painéis, outra sem tubo. Mas o que é isto? Não é já a questão financeira, porque 1,5 milhão foi contabilizado para resolver o problema e as casas não têm a ventilação a funcionar porque não está a funcionar os painéis e a devida descontaminação. Quando se fala no Logradouros, que era um lugar altamente contaminante, quer pôr uma máquina a tirar aquele terreno, deixaram para o fim. Portanto, estamos aqui perante, não é questão técnica, é uma questão de resolução, uma questão de um cumprimento, de uma obrigação a quase, como é que eu disse, tinha que ser um processo a quase, numa situação de crise. Tinha que ser resolvido como uma situação de crise. Porque aquelas pessoas, hoje, vão ter problemas e têm. Este nosso camarada morreu, mas foram também outros familiares que tiveram problemas oncológicos, que tiveram os seus fins de vida, olha a mãe aqui do meu camarada, tiveram um fim de vida numa casa contaminada. E que, logicamente, aumenta a situação penosa. E a mãe daqui do meu camarada, pedimos ao EDM, veja lá o pedido que nós fizemos, que ela estava num lar, no centro de recuperação de... Centro de quê? Estava no centro e que eles mandaram-no embora. E nós pedimos à EDM para interferir, a dizer que não podia mandar para casa até ela não estar concluída para manter lá no sistema. Nem isso quis fazer a EDM. Eu peço desculpa, não queria interromper, mas vamos novamente com 13 minutos e Pois, teremos mesmo concluir esta audição. Está pronto, bem? ao deputado do Partido Socialista, obviamente nós reconhecemos toda a evolução, Sr. Deputado. O Partido Socialista tem, como PST, a responsabilidade de for um governo. Tem aqui várias responsabilidades. Nós não estamos aqui para condenar ou para estar aqui a meter processos de condenação, quer com o governo A ou com o governo B, mas foram. E, portanto, esta questão de hoje, dos projetos, dos programas, dos apoios. Aliás, o projeto que vocês apresentaram e que teve uma maioria por isso para ser viabilizado, ele é, na nossa opinião, está correto. Com algumas ali alterações, porque não fala na questão central, que é a instituição ATMU, tem que estar lá esclarecida sobre isso, não fala o projeto. Ele tem que ser um projeto que tem que passar a projeto de lei, tem que passar a lei e não ser um projeto de resolução. A questão do LIVRE, que diz, quando nós perdemos a questão de termos aqui com a EDM alguma respeito ou a questão de podermos trabalhar com eles, não. Nós, a determinada altura, Sra. Deputada, estão aqui, vais ter acesso. Todos os protocolos fizemos. E mais a isto, é lamentável, quando nós perdemos a confiança com a EDM, dissemos-o, e pedimos à Secretaria de Estado de Energia que nos concedeu uma reunião em agosto de 2025, que para serem eles, obviamente, para fazer aqui, serem eles falta uma palavra agora, Sra. Deputada, mas serem eles os mediadores deste conflito. Ficou o Secretaria de Estado, Sra. Deputada do PSD, ficou o Sr. Secretário de Estado de Energia, de reunir com a EDM, e que em setembro de 2025 tínhamos uma reunião para concluir o processo. Até hoje não há essa reunião, nem responde às nossas propostas. Por isso eu proponho que o Grupo Parlamentar, agradeço, mas tem que ser proativos e haver esta resolução, passar a lei para que quer a saúde, quer as indemnizações aos familiares, seja, muito obrigada. Questão, só para terminar, a questão do estudo epidemiológico. De facto, a Assembleia da República aprovou em orçamento um novo estudo epidemiológico. Sabem o que fez o Instituto Ricardo Jorge? Alterou aquilo tudo, fez um estudo de mortalidade e não um estudo de saúde como nós queremos. E por isso que tinha que validade terminar em 2023 este estudo, estamos em 2026, este estudo não existe, contrariando a Assembleia da República que colocou em orçamento de Estado em 2021. Muito obrigada.
O tema, naturalmente, que é muito importante. O Prémio de Direitos Humanos é vosso, não o queremos de volta à Assembleia da República. Esta é uma matéria que nos convoca a todos. Agradecemos que nos façam então chegar ou entregar hoje ou chegar por via e-mail à Comissão todos os documentos que entenderem oportunos a distribuir às senhoras e senhores deputados, e mais me agradecer a todos a presença e damos concluída esta audição. Muito obrigada.